Estou de volta para continuar a nossa matéria da aula 5 de Teologia Sistemática 1. Bem, este é o vídeo 3 da aula 5. Continuando a falar sobre os nomes de Deus, falamos aqui do valor que tem o nome, falamos também dos nomes genéricos de Deus, relacionado a situações, e agora nós vamos ver os nomes específicos de Deus. Bem, se tinha lá os nomes genéricos, que poderiam ser aplicados a outros deuses e também ao nosso Deus, o Deus da Bíblia. Portanto, agora existem nomes específicos, que são totalmente contrários aos genéricos. Os nomes específicos de Deus que são utilizados na Bíblia para um único Deus verdadeiro e jamais serão ou foram ou serão utilizados para outras divindades. Por isso que são nomes específicos da divindade, específicos do Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. O primeiro nome que aparece lá é Shaddai, El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Tanto pode aparecer sozinho, Todo-Poderoso, Gênesis 49, 24, e em Jó encontramos 31 vezes, como também utilizando El, e obtendo uma forma composta de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, 7, Gênesis 28, 3, 35, 11, 43, 14, 48, 3, Êxodo 6, 3 e Ezequiel 10, 5, por exemplo. Encontramos na Vulgata Latina sua tradução por omnipotens e na Septuaginta como Pantocrator. Você sabe que a Vulgata Latina é a tradução da Bíblia para o latim. E a Septuaginta, ou 70, foi a primeira tradução do hebraico, da Bíblia hebraica, para o grego. E lá nós encontramos para El Shaddai omnipotens na Vulgata Latina, e na Septuaginta como Pantocrator. Outro nome é Adonai. Adonai significa Senhor. Os judeus passaram a utilizar Adonai em serviços religiosos, e Hashem, o nome, para conversas informais, devido à lei explícita: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. E também diz: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor será morto. Levítico 24, 16. Portanto, se lá na Escritura do Antigo Testamento aparecia a palavra, o tetragrama Yod, Rei, Vav, Rei, que alguns chamam de Jeová, outros Yahvé, Javé, no lugar
culticamente, né, nos cultos dos antigos hebreus, judeus, eles não pronunciavam e nem pronunciam o nome de Javé. Eles, quando leem, por exemplo, Yod Rei, Vav Rei, o tetragrama que eles chamam de inefável, eles no culto traduzem por Adonai. Adonai. Muito bem. Aí vem agora esse nome específico que é o Yod Rei, Vav Rei, as 4 letras que significa Senhor. Existem muitos textos, mensagens e estudos a respeito do verdadeiro Deus, do verdadeiro nome de Deus. Mas o intuito não é querer saber mais ou menos que muitos assim intentaram fazer. O que se acredita é que nos manuscritos bem antigos e também de versões próximas do original é que nos dá indicação de como escrever o nome de Deus. Mas quanto à pronúncia correta, não há como sabermos exatamente como os judeus pronunciavam. E tornou-se, na verdade, impronunciável pelos hebreus desde o período, aí já vou falar de não só de hebreus, mas de judeus. E tornou-se, na verdade, impronunciável por eles desde o período intertestamentário. Mas conforme a ordem divina, era proibido tomar o nome do Senhor, Yod Rei, Vav Rei, em vão. Assim, os judeus temiam e temem pronunciar o tetragrama e, em seu lugar, substituem-no por Adonai, Senhor, ou nome, Hashem, o nome. Em conversas informais em hebraico, o tetragrama sagrado, escrito apenas por 4 consoantes, que é o Yod, o Re, o Vav e o Re. O alfabeto hebraico não possuía vogal. Depois, a partir da Idade Média, que os maçoretas colocaram os sinais, que são as vogais, para que a língua hebraica não se tornasse ultrapassada e os povos também pudessem conhecer o único Deus verdadeiro. Então, o tetragrama sagrado aparece na Bíblia 5.321 vezes. E são dos textos mais antigos que se originaram os livros do Antigo Testamento bíblico. Muitas Bíblias, assim como muitos cristãos, ainda que raramente, se utilizam da pronúncia Jeová para o tetragrama. Não podemos dizer que o nome Jeová seja a forma incorreta ou correta de pronúncia, mas aceitável. Os mais letrados, entretanto, consideram uma forma mais acertada pronunciar Yahvé, Javé, ou então Yavô. Mas acredita-se que se Deus não deixou de forma revelada tal tradução, então não há necessidade de nos aprofundarmos nisso. O importante é obedecer, é não pronunciar o nome de Deus em vão, usá-lo para negócios, usá-lo inapropriadamente para atender a desejos particulares, objetivos particulares. O nome de Deus deve ser respeitado. Utilizados esses nomes para revelar aspectos a mais do caráter de Deus, mais alguns adjetivos de Deus. Elohim, Yahvé Elohim, Criador de todas as coisas. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Deus proverá foi o que disse Abraão a Isaque, seu filho, sendo interrogado por ele quanto ao cordeiro para ser sacrificado. Respondeu Abraão:
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Gênesis 22, 8. Também foi o nome que Abraão, após a providência do Senhor para aquele sacrifício, não tendo ele que sacrificar seu filho Isaque, então chamou Abraão àquele lugar Jeová Jirê, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 14. E como tal aconteceu com Abraão, também Deus proveu para nós, pecadores, um cordeiro, Jesus. João 1:29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Continuando aqui com os nomes compostos de Deus. Vimos nomes genéricos, nomes específicos e nomes agora compostos também, em continuidade. Javé Rafá, ou Jeová Rafá, muitos popularmente chamam Jeová Rafá, Yavé Rafá, o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Javé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Moisés assim chamou o altar que edificou. O Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, 15. Javé Shalom, o Senhor é a paz. Hoje pregamos ao mundo a paz que é o Senhor. A paz que só o Senhor pode trazer aos corações aflitos. Foi o nome dado por Gideão ao altar que edificou. Juízes 6, 24. Muito bem. Jeová Rafá, ou Jeová Ra, quer dizer Ra, não, Rafá já passou, que é o Deus que te sara. Agora Jeová, ou Javé Ra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23, versículo 1. Acredita-se que não haja quem não conheça essa passagem da Bíblia, das Escrituras, mas não podemos clarear a mente, para podermos clarear a nossa mente, isso que eu quero dizer, vamos ao Salmo escrito por Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é bom saber que o nosso pastor é o Senhor. Quão bom é saber que à frente das nossas veredas, dos nossos caminhos, segue o Senhor, tirando os espinhos. E melhor ainda, quão bom é saber que as veredas eternas prometidas pelo Senhor são maravilhosas. Então, eu coloquei aqui para vocês no PowerPoint a tradução, quer dizer, o Salmo 23 e o Salmo 23 em hebraico. Mismor le David, Salmo de Davi. E aí ele começa no Salmo 23, 1. Ele está escrito lá o tetragrama sagrado. Então, ao invés de Yehová ou Javé, Adonai, leia-se Adonai. Adonai Roiló Essar. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. E eu vou aproveitar para ler o Salmo 23 aqui em português. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, e se refrigera a minha alma, cura a minha alma. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Hashem. Ainda que eu ande, ou aqui ainda algumas traduções falam no presente, ainda que eu ande aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é um salmo de conforto, sabendo que Adonai é o nosso pastor, e não haveremos de temer, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não haveremos de temer, porque o Senhor está conosco. Continuando aqui os nomes compostos de Deus. Yahvé, Tsidkenu, Tzadik, Senhor, justiça nossa. Jeremias, profetizando a respeito de Judá, disse: nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este é o nome, Hashem, o nome de que será chamado o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, 6. Vamos lá? Yahvé, ou Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Nós sabemos que nas forças armadas, vamos pegar aqui o exército, por exemplo, todo o exército tem um general, e ele cuida, ele dá ordens, ele vai adiante dos seus soldados, e nós temos o Senhor dos exércitos, que comanda miríades de anjos celestiais, que estão sempre ao redor e à disposição daqueles que o buscam. Salmo 24, 10. Jeová, ou Yahvé Sabaoth. Aqui ainda tem Yahvé Shammah. O Senhor está ali. A divisão das tribos, 18.000 côvados, terá ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será Jeová Shammah. Ezequiel 48, 35. O Senhor está ali.